Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros do curso de formação para os colegiados e NDEs. Até esse momento, nós já discutimos temáticas importantes na construção desse curso, passamos pela atribuição dos dois órgãos, discutimos sobre processo seletivo, projeto político-pedagógico, sobre o processo de orientação acadêmica, abordamos temáticas relacionadas ao atendimento às pessoas, público-alvo das políticas de educação especial. Trouxemos também informações sobre o sistema de registro e controle acadêmico, possibilidades de operacionalização desses dados, e hoje nós temos como temática a avaliação da educação superior. Nós vamos ter informações hoje, conversar sobre os sinais. E teremos como mediadores desse nosso bate-papo de hoje o Adilson e a Cristina, que são do setor aqui de dentro da Prograde, que acompanham mais de perto essa parte do processo de avaliação dos cursos. Então, passo a palavra para vocês, Cristina e Adilson, fiquem à vontade. Obrigado, Letícia. Bom dia a todas e todos nesse evento, né? E eu vou projetar uma apresentação que nós organizamos aqui para que funcione como nosso guia, né? Um roteiro do nosso trabalho aqui. Então, peço licença, vou iniciar essa projeção. E a primeira coisa que nós temos que dizer, né, Cristina, eu particularmente preciso dizer que eu estou no cargo de pró-reitor adjunto de graduação daqui da UFOP, mas o meu cargo na Universidade Federal de Ouro Preto é cargo de pedagogo, e desde 2017 ou 2018, aqui na pró-reitoria de graduação, foi instituída essa coordenadoria, que é um órgão que lida exatamente com os processos de avaliação e regulação da avaliação, ou seja, o meu local de inserção profissional aqui na Prograde é essa coordenadoria, que tem um nome enorme, eu vou ler o nome para vocês, é a Coordenadoria de Apoio à Avaliação e Regulação dos Cursos de Graduação. Então, ela faz uma interface com todos as demais coordenadorias da Prograde, a CPS, a Registro Acadêmico, a UNAP, a própria secretaria, e com os pró-reitores e as pró-reitorias, e tem uma articulação com os cursos. Então, hoje, assim como a Letícia, eu faço questão de retomar, né, mesmo porque esse curso nosso está sendo gravado e as pessoas podem assistir não em tempo real, então é bom que tenham noção do que se trata. É um curso de capacitação para atuação nos colegiados de curso. Nós temos como objetivo desse curso capacitar os membros dos colegiados de graduação quanto ao seu papel, atribuições da universidade, promover esse debate sobre as possibilidades, desafios e potencialidades do trabalho nos colegiados e sua interface com outros setores da UFOP. Nós temos como público-alvo os coordenadores, vices, servidores e servidoras técnicos administrativos e demais docentes e pessoas terceirizadas que atuem nos colegiados dos cursos de graduação. O formato que está sendo desenvolvido através desses encontros síncronos, né, mediado por tecnologias de informação e comunicação, especificamente a plataforma UFOP Aberta. E o curso tem uma carga horária de 20 horas. Como bem Letícia retratou, já percorremos 6 módulos desse curso e cá hoje estamos no módulo 7, que falaremos sobre avaliação, o Sistema Nacional de Avaliação. E o próximo encontro vai tratar de trocas de experiências. E para o encontro de hoje, Letícia, nós não falamos no início, para o encontro de hoje já inicia as trocas de experiências, que nós não concentraremos a apresentação sob a minha responsabilidade de Cristina e Laureni, que é a nossa estagiária que nos apoia aqui nesse setor. Contaremos também com a
grata colaboração do professor Rafael Alexandre, que é avaliador vinculado ao Bases dos Sinais, que vem falar conosco e que, desde já, professor Rafael, agradecemos ter aceitado o nosso convite de colaborar com esse encontro. Então, entramos no nosso módulo propriamente dito. Só reafirmando, então, falaremos eu, Cristina e o professor Rafael nesse encontro. Então, esse módulo nós apresentamos como sugestão discutir o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, conhecido por SINAIS, pela sigla SINAIS. Nós vamos falar sobre autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso de graduação. Falaremos também sobre o ENAD, que é o Exame Nacional dos Estudantes, quem e quando participar do ENAD, como funcionam, como que os relatórios do ENAD podem servir de subsídios para a atualização dos projetos pedagógicos. Falaremos sobre os ciclos dos sinais, que é esse sistema, ou do ENAD, e renovação de reconhecimento de cursos. E daremos aqui o ponto de vista de um docente, que é o professor Rafael Alexandre, do ICEA, que vai nos falar sobre a perspectiva do coordenador. E também teremos a colaboração da professora Tânia, pró-reitora de graduação, que vai discorrer um pouco sobre a perspectiva da gestão, como a gestão é implicada, envolvida no procedimento de avaliação, especificamente quando ocorre uma visita para reconhecimento. Então, antes de entrar no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior propriamente dito, os SINAIS, instituído pela Lei 11.641, de 14 de abril de 2004, é importante que a gente recupere um pouco o que havia, quais são os antecedentes a essa mesma lei. Quais eram os antecedentes? A lei é de 2004, mas as discussões e os debates em torno da avaliação e na educação superior é muito posterior. Se a gente quiser fazer uma digressão, lá na década de 60, a União Nacional dos Estudantes já fazia reivindicação para que a educação superior passasse por um processo de avaliação. Mais tarde, na década de 70, 80, a incipiente Associação Nacional de Docentes, no caso o ANDES, o Sindicato ANDES, vai pautar a necessidade de que as instituições passassem também por avaliação. A entidade a qual eu estou vinculado, que é a Federação dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos, a FASUBRA, também será um ator político que vai, de alguma maneira, defender a avaliação. E, por outro lado, teremos também as pressões por avaliações vindo de fora para dentro. Eu mencionei os agentes da universidade por ela reivindicando, assim como os estudiosos, os pesquisadores da área, também teremos pressões externas à adoção de mecanismos e procedimentos de avaliação nas universidades, o que o sociólogo Boaventura de Souza Santos retrata num texto A Ideia de Universidade e a Universidade das Ideias, num texto da crise, em que ele aborda as crises da universidade na dimensão da legitimidade, a crise institucional e a crise de hegemonia. Esse artigo é de 1989 e, no entanto, extremamente atual na conjuntura, sobretudo no momento em que o nosso Congresso Nacional discute, inclusive, a possibilidade de cobrança de mensalidade na universidade. Não deixa de ser uma forma de avaliar a nossa instituição. Então, o que havia em relação à avaliação antes dos sinais? Nós tínhamos currículos mínimos, não tínhamos diretrizes curriculares, como temos hoje, e os currículos mínimos eram fixados nacionalmente, e uma vez que um curso tinha seu projeto pedagógico, seu currículo aprovado, esse projeto tinha um reconhecimento ad eterno, ele não passava por um processo de renovação. A nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, Lei Darcy Ribeiro, de 20 de dezembro de 1996, ela vai impor a necessidade de que a avaliação ocorra de forma periódica. Então, nós vamos começar a ter os primeiros ensaios de avaliação no contexto dessa nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Quais são esses ensaios? O Exame Nacional de Cursos, popularmente conhecido como PROVão, que a mesma União Nacional de Estudantes, que lá na década de 60 reclamava pela necessidade de avaliação, vai dizer que o PROVão não era
não era a avaliação que interessava, porque era uma avaliação que se aplicava aos estudantes no último ano de curso, tentando dimensionar o que foi aprendido durante a sua formação. E nisso, o governo de então procurava justificar como sendo avaliação. Isso foi muito polêmico e questionado. Paralelamente ao provão, as próprias universidades desenvolveram mecanismos próprios de avaliação. Essa universidade de onde falamos hoje, Universidade Federal de Ouro Preto, fez parte de um programa nacional, que é o PAIUB, Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, em que, a partir do fomento do Ministério da Educação, as universidades tentaram desenvolver mecanismos próprios de avaliação. A pesquisa de disciplinas que temos hoje na Universidade Federal de Ouro Preto é herdeira desse processo, vem desse histórico. Então, esse é o cenário que antecede muito apressadamente, eu diria que esse é um cenário que antecede ao debate sobre avaliação. Obviamente que, se quiséssemos aprofundar estudos sobre isso, a academia acumulou estudos profundos sobre isso, sobretudo a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Educação tem um grupo de estudos sobre educação superior que praticamente a avaliação do ensino superior é um dos temas que dominou e ainda hoje domina fortemente aquele espaço. Mas trazendo para a nossa lei e tentando discutir essa lei no contexto dos cursos de graduação, eu iniciaria dizendo que o SINAIS ele é constituído por 3 instrumentos principais. O principal instrumento, ele procurou sintetizar aquelas experiências pretéritas que nós já retratamos, ou as preocupações pretéritas que relatamos aqui, no sentido de tentar sistematizar um sistema nacional. Por que um sistema nacional? Um sistema nacional que desse conta de abranger toda a complexidade que representa o sistema de ensino superior brasileiro, constituído por universidades, centros universitários, faculdades isoladas, entre outros entes, que o faz bastante peculiar e singular. Então, um dos instrumentos dele é a avaliação institucional. Essa avaliação institucional ela deve ocorrer em 2 dimensões. Internamente, a própria universidade deve realizar a autoavaliação através da sua comissão própria de avaliação, e essa mesma ela é avaliada por comissões externas instituídas pelo Ministério da Educação. O outro instrumento do SINAIS é o conhecido ENAD, que tem sido o mais popular, em relação ao qual nós temos tido uma atuação muito forte. Os cursos de graduação atuarão muito forte anualmente nesse ENAD. Daqui a uns dias, os cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas serão mobilizados por essa nossa coordenadoria aqui na Prograde para iniciar os procedimentos de inscrições dos estudantes que participarão do ENAD 2021. E desse Exame Nacional de Curso saem alguns conceitos, como o conceito preliminar de curso, e o conjunto de conceitos preliminares de curso vai gerar o Índice Geral de Cursos da Universidade, que é um indicador de qualidade que o INEP confere às universidades, com base na participação nossa no ENAD. E temos as avaliações de cursos de graduação, que são as avaliações para fins de autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento. Daqui a pouco, Cristina vai apresentar casos concretos de cursos da Universidade Federal de Ouro Preto que passarão por essas etapas e como que essas etapas operacionalizam na rotina nossa de colegiados de cursos. Então, a avaliação institucional, como eu já mencionei, ela se dá de forma interna e externa, através da CPA e externamente conduzida pelo INEP. Os SINAIS, como um todo, é um sistema que se baseia em 10 dimensões que vão orientar e guiar todo o Sistema Nacional de Avaliação e os seus instrumentos. Quais são essas dimensões? A dimensão primeira, que deve levar em consideração a missão institucional e o PDI. Então, o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional é um instrumento de referência que os SINAIS levará em consideração nos processos de avaliação, seja ele para autorização de funcionamento de curso, reconhecimento de curso ou renovação de reconhecimento de curso, e também no ENAD, implicitamente, tem essa dimensão. A outra dimensão diz respeito às políticas que a universidade desenvolve para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Vai refletir também sobre a responsabilidade social da universidade,
A outra dimensão é comunicação que a universidade estabelece com a sociedade. As políticas de pessoal, como se dão as contratações, planos de carreiras, etc., etc. A organização e gestão da instituição, a infraestrutura física, onde o projeto pedagógico é desenvolvido, o planejamento e a avaliação que a universidade conduz para a gestão do seu ensino de graduação e as ações institucionais e acadêmicas como um todo, as políticas de atendimento ao estudante e a sustentabilidade financeira. Dimensão essa, cuja responsabilidade, de acordo com aquela mesma lei de diretriz e base da educação que eu mencionei anteriormente, é do Ministério da Educação, que é o nosso mantenedor. Então, quando um curso de graduação deve ser avaliado? Ele deve ser avaliado para fins de autorização do seu funcionamento. No caso das instituições que gozam da prerrogativa da autonomia universitária, consagrada no artigo 207 da Constituição Federal e no 53 da LDB, diante dessa autonomia, as universidades podem elaborar o seu projeto pedagógico e iniciar as atividades antes de ter um consentimento, uma autorização do Ministério da Educação, salvo algumas áreas específicas, como, por exemplo, medicina, psicologia, odontologia, que necessita também de manifestações de órgãos externos. Mas, no geral, a Universidade Federal de Ouro Preto está, ou quando a universidade quiser criar um campus fora de sede, também precisa de ter uma autorização. Mas dentro da sede, a universidade tem liberdade de autorizar o funcionamento de qualquer curso. Mas para que esse curso seja autorizado internamente, ele também é avaliado. Ele é avaliado pelos órgãos, pelas instâncias superiores da própria universidade. Para fins de reconhecimento, os cursos também deverão passar por avaliação. É o que nós vamos experimentar agora com o curso novo de Engenharia Urbana, que já estamos com o processo em adiantado estado de instrucional junto ao sistema do MEC e que deve receber uma comissão de avaliação o mais breve possível. E essa comissão virá na UFOP e vai dizer se esse curso terá o seu reconhecimento, ou seja, a validade para continuar funcionando. E a outra situação é a renovação para fins o reconhecimento para fins de renovação de reconhecimento. Então, poderemos ser avaliados quando um curso, por exemplo, não participa do ENAD. Cristina vai mostrar isso bem daqui a pouco e nós vamos chegar lá com calma. Então, os cursos de graduação, no contexto dos sinais, nós diríamos que eles estão diretamente relacionados à questão da autorização, do reconhecimento e da renovação do reconhecimento. Teremos avaliações envolvidas nesses cursos. O que é a autorização? A autorização é o ato que, pelo próprio nome diz, ele autoriza o curso inicial de funcionamento. Nosso curso de engenharia de administração pública presencial foi autorizado pelo Congrade e pelo CUNE para iniciar suas atividades em 2023-1. Então, ele foi submetido a um projeto pedagógico por parte do SEAD a esses órgãos superiores, e esses órgãos avaliaram aquele projeto pedagógico, verificaram que o corpo docente indicado é o corpo docente competente para dar conta de levar a cabo o projeto proposto, que a infraestrutura que o curso vai utilizar são satisfatórias, então esse curso foi autorizado a funcionar na UFOP. Teremos o início desse curso. Ultrapassado a metade de desenvolvimento desse curso, ele deverá ser reconhecido, e o reconhecimento será um ato que vai ser conduzido agora pelo Ministério da Educação, coordenado pelo INEP, e que vai ter como referência aquelas 10 dimensões dos sinais que eu li minutos atrás, as diretrizes curriculares respectivas da área de formação específica e o projeto pedagógico. Além do que nós, geralmente, colocamos no nosso projeto pedagógico. E a outra etapa, a outra possibilidade de avaliação dos cursos é a situação de renovação, que é a necessidade de, periodicamente, verificar se as condições, a qualidade atestada no momento da autorização e no momento do reconhecimento estão mantidas. Então, é uma aferição de qualidade.
o processo de renovação de reconhecimento. Qualidade nos moldes, nos padrões estabelecidos pelos sinais. Então, a renovação de reconhecimento, ela implica duas coisas, a avaliação e a regulação. E a avaliação e a regulação, ela dialoga diretamente com o Exame Nacional dos Estudantes e com as avaliações ocorridas em situações de visitas que nós mostraremos quais são os casos. Qual que é o papel do ENAD na avaliação dos cursos? O ENAD, na avaliação dos cursos, o conceito preliminar de curso obtido pela instituição, para muitos casos, vai determinar se aquele curso passará ou não, receberá ou não uma visita para fins de reconhecimento. A Cristina vai mostrar isso daqui a pouco de forma bastante detalhada. Então, além que no ENAD, além da participação na prova, os alunos respondem um questionário, aquele que nós abordamos no módulo 6 desse mesmo curso, alguns aspectos nós abordamos aqui, e em que os estudantes eles apresentam a sua percepção em relação ao projeto pedagógico, as instalações físicas e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. Além disso, o ENAD tem um papel importante no ENAD, a prova que os estudantes realizam. Essa ilustração é a ilustração da capa da prova do último ENAD, que a Universidade Federal de Ouro Preto participou, que é o ENAD que tem relatório disponível. Foi o ENAD de 2019. A prova do ENAD ela é estruturada em duas partes. Tem uma prova de formação geral e uma prova de formação de componentes específicos. Em ambas as provas, existem questões discursivas e questões objetivas, além do questionário que o aluno responde sobre a percepção da prova também. E essas partes da prova, elas têm pesos diferentes. O desempenho dos estudantes na prova de formação geral corresponde a 25% da nota que será atribuída e no conhecimento específico, 75%. Então, mais ou menos, esse é o desenho que se apresenta na estrutura da prova do ENAD. Então, a formação geral tem duas questões discursivas, 8 questões objetivas, e na formação específica tem 3 questões discursivas e 28 questões objetivas. E, além disso, tem a percepção da prova apresentada pelo estudante. Então, só para se ter uma noção, pegamos aqui o relatório da UFOP do curso de Arquitetura e Urbanismo, o desempenho dos nossos estudantes nas questões objetivas de formação geral, ressaltando que a formação geral, a prova de formação geral, todos os cursos fazem uma mesma prova. Então, esse ano, por exemplo, fará parte do ENAD administração pública, direito, ciências econômicas, jornalismo e turismo. Esses cursos, a prova de formação geral deles será idêntica. Então, nós pegamos aqui um caso, por exemplo, em que a nota do curso da UFOP, de arquitetura da UFOP, foi 94, a nota do Brasil, na questão 2, a nota foi 94,6% do desempenho dos nossos alunos, no Brasil foi 75%. Então, isso aqui, essa informação, é extraída da prova que os nossos estudantes realizaram. Então, é um instrumento que pode servir de subsídio para o próprio curso nas suas análises e revisões periódicas de projeto pedagógico. Então, nós destacamos, inclusive, a Laureni, nossa bolsista da coordenadoria aqui, fez questão de pegar na prova, recortar essa questão 2 sobre a qual nós estamos falando, e na qual o desempenho dos nossos estudantes de arquitetura sobressaiu de tanto. É uma questão de formação geral, em que os nossos estudantes tiveram esse desempenho bastante satisfatório, né? Então, você verifica esse detalhe nessa ilustração, não vou aprofundar. Aí a mesma Laureni, a nosso pedido, pegou uma questão da prova do curso de arquitetura, do último ENAD, uma questão em que nós não fomos tão bem assim, não destacamos da forma como destacamos naquela de formação geral, que é essa questão relacionada à
Eu não vou ler a questão aqui, porque não é o caso. É uma questão específica em que o nosso conceito foi 6,5 e as instituições que têm a mesma característica da UFOP, a nota foi 80. Então, esse é um dado, por exemplo, que pode ser algo de reflexão e de discussão no interior do curso de arquitetura e do seu NDE. Então, essa brevíssima amostra é uma forma que nós estamos tentando apresentar de que o curso poderia lançar mão dos relatórios do ENAD para fins de avaliação periódica dos seus cursos. Então, voltamos à questão dos cursos que recebem visitas para avaliações periodicamente, que são as avaliações de reconhecimento. Então, como que se dá isso, o reconhecimento? Ele está diretamente relacionado ao conceito CPC-ENAD. Alguns cursos vão receber a visita se tiver o CPC inferior a 3, e outros vão receber a visita quando não ocorre ENAD. O caso, por exemplo, do curso de museologia. O curso de museologia não realiza ENAD, então, com isso, ele sempre o seu reconhecimento será por meio de visitas de comissões de especialistas. Quem realiza as visitas para avaliação dos cursos de graduação? É importante dizer que quem faz tanto a prova do ENAD quanto realiza as visitas são professores e professoras como os da Universidade Federal de Ouro Preto. Para fins de avaliação de cursos, e aquela avaliação institucional também, existe um banco chamado Bases, do INEP, que é constituído por professores e professoras de todas as áreas do conhecimento, que recebem capacitação pelo INEP para realizar essas avaliações externas. Esse base ele é regulamentado por lei, a área que tem responsabilidade de lidar com esse banco é a diretoria de avaliação do INEP, e a seleção dos docentes para o processo de capacitação complementar, esse banco, ocorre de acordo com as demandas das avaliações que o próprio INEP tem. E para ser avaliador, a pessoa tem que atender os seguintes requisitos: ser docente da educação superior, com vínculo ativo junto à instituição de educação superior, possuir titulação estricto sensu, ter reputação ilibada, estar livre de pendências junto às autoridades tributárias e previdenciárias, e informar anualmente ao menos 10 períodos na agenda para disponibilidade de avaliação. Nós recebemos periodicamente informações de quem são os docentes da UFOP que estão participando dessas avaliações. Com isso, descobrimos o professor Rafael Alexandre, que falará conosco daqui a pouco, como sendo um dos avaliadores que a UFOP tem oferecido à sociedade. Daqui agora, eu vou pedir a Cristina que me ajude na condução. Falaremos agora um pouco sobre o processo, sobre a tramitação de um processo de reconhecimento de curso. Cristina, vamos lá. Oi. Adilson, pode pular, porque eu vou passar para o reconhecimento e eu vou abrir o processo no sistema aqui. Tá? Então, antes que você abra, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o instrumento de avaliação, né? Uhum. Então, gente, para fins seja de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, existe um documento que é o Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação Presencial e à Distância. Esse instrumento, inclusive, encontra-se em discussão, ele está sendo debatido em nível nacional, mas ainda está em vigor. Esse documento é de 2017, e ele, tentando lidar com aquelas 10 dimensões dos sinais, ele organiza-se em 3 dimensões principais, que é a dimensão organização didático-pedagógica, o corpo docente e tutorial e a infraestrutura. E cada um desses tem um conjunto de indicadores. Então, a primeira dimensão tem 24 indicadores, a segunda 15 indicadores, a terceira 16. Eu não coloquei aqui, eu até coloquei aqui, mas não vou entrar em detalhes delas, mas eu queria mostrar o peso que é atribuído a cada uma dessas dimensões. Por exemplo, a organização didático-pedagógica, que é o projeto pedagógico do curso, ela tem peso 30 na avaliação. Já o corpo docente tutorial tem peso 40. E a infraestrutura tem peso 30. Na composição do conceito que será atribuído pela avaliação. Aí, esse material nós vamos deixar à disposição, né? Juliana, Letícia e Marcilene, colegas do NAP, Letícias. Nós organizamos aqui a lista daqueles indicadores correspondentes a cada uma daquelas dimensões. Não vamos adentrar a elas aqui, mas deixaremos esse material à disposição de vocês.
Aí, chegamos na etapa, no processo, né, Cristina? Quais são as etapas do processo? Sim. Aí eu vou falar primeiro da autorização e vou abrir o processo, tá? Então, eu Pode fecho aqui, passar né? para o próximo Slide. slide. Isso. O outro. A questão da autorização dos cursos os processos numa instituição federal de ensino. Nós temos autonomia para a criação dos nossos cursos. Então, quando que nós informamos a criação desse curso no INEP, para o MEC? Até 60 dias após a publicação das normativas aqui na instituição, após a criação do curso pelos órgãos colegiados, nós temos 60 dias para poder informar. Na realidade, nós, enquanto instituição federal, nós não pedimos autorização, nós informamos a criação de um curso, tá? Todos os cursos novos têm que ser informado, né? E esse processo é realizado pelo pesquisador institucional. Eu vou compartilhar Adios. Eu vou compartilhar, tá? Estou interrompendo aqui, Cristina. Tá. Disso eu não estou conseguindo compartilhar. Você já parou aí a apresentação? Oi? Fechei a minha aqui. Mas clica aí, Cristina, na setinha aí e seleciona a tela inteira. Sim, a tela inteira. Passa o mouse em cima dela. Eu também tive dificuldade aqui, mas consegui. Eu estou longe de vocês, então e aí, socorrer? Eu vou coisa uma janela, fica mais fácil. Não a tela inteira, tá? É uma janela, viu, Adilson? Tá. Ótimo, chegou. O seu caso é janela mesmo. Então, é o seguinte, a partir do momento que o curso aqui na instituição, é tudo aprovado, tudo regulamentado e é publicado, o que acontece? Nós entramos no sistema, no cronograma de regulação e nós informamos o nome do curso, né? Aí é criado um código para esse curso, nós informamos, né, o grau do que esse curso vai ser oferecido, a modalidade que ele vai ser oferecida, e a partir dessas escolhas se cria um rótulo de acordo com a classificação no Cine Brasil. E nós informamos também, né, a carga horária, a periodicidade, a quantidade de vaga que foi autorizada, né, e em qual turno esse curso vai ser oferecido. A princípio, no sistema, esses são os únicos dados, mas esses dados informados, eles vão ser utilizados para seleção, né, dos ingressantes, e para todas as outras informações, todas as outras prerrogativas perante ao MEC, tá? Então, essa é a parte que nos cabe em relação à autorização de um funcionamento de um curso na instituição. Agora, nós vamos passar para a parte de regulação, de reconhecimento, tá? Então, nós vamos entrar na nossa lista de processos. Quando
Quais são os cursos que têm que passar por esse processo, né? Os cursos novos criados, quando ele tem integralizada de 50% a 75% da sua carga horária. Nós temos, no momento, um curso em fase de reconhecimento, que é a engenharia urbana. Quando ele chega nessa fase, entre 50% a 75% da integralização, nós temos que abrir um processo no sistema EMEC, né, solicitando o reconhecimento do curso. O que acontece? Quando eu abro esse processo, nós temos que informar, abre um formulário 1, e nós temos, né, no ato da solicitação da abertura do processo, passar algumas informações com relação ao PPC, anexar o PPC e passar algumas informações no que se refere, né, ao perfil do curso, atividades do curso, perfil do egresso, a forma de acesso ao curso, inserir uma representação gráfica de um perfil de formação desse curso, falar sobre o sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, do sistema de avaliação do projeto do curso, sobre o trabalho de conclusão do curso, o estágio curricular e anexar o ato autorizativo, né, do curso. Temos que colocar um detalhamento do curso no que se refere. Espera aí só um pouquinho, que o sistema é um pouquinho mais lento, tá? Nós temos que informar toda a matriz curricular, né? Os docentes, o regime letivo, né? Os docentes e todos os componentes curriculares, tá? Nós temos que informar a disciplina, o período que ele é oferecido, a ementa e a bibliografia dessa disciplina, a bibliografia básica e a complementar, tá? Então, a partir desse momento, né, a gente tem 30 dias a partir da abertura do processo para poder preencher todos esses dados, e a partir disso ele vai ser analisado pelas séries. As séries Cristina, Oi? Cristina, está passando só a primeira tela, só está mostrando a primeira tela, avança aí. Você está A parte do processo não abriu, não? Não, está só na mensagem. Procurador institucional, TI. Está só aparecendo do curso de medicina, inclusive. Ai, Jesus. Deixa eu abrir o curso de medicina, que vai ser a mesma coisa, Dilson. Isso. Professor. É porque eu acho, Cristina, que como você está compartilhando só uma tela, se você mudou a tela, não mudou para a gente. Por isso que o ideal é compartilhar a tela inteira, né? A tela inteira, né? Porque aí toda vez que você mudar de tela, já vai mudar automaticamente a projeção. Então tá, eu vou mudar aqui a apresentação, modo de exibição, tá, gente? Por favor. Foi? Não? Ainda não. Não está aceitando compartilhar a tela inteira. Vamos ver de novo. Foi? Foi. Sim. Chegando. Compartilhar. Agora deu? Sim. Não deu? Deu. Deu, mas está em branco até. Ah, chegou, sim. Porque o sistema, gente, ele demora. A velocidade. Tá? Então, voltando lá à parte do formulário.
A primeira coisa que nós temos que fazer assim que nós abrimos solicitamos a abertura do processo de reconhecimento, quando o curso atinge 50% da integralização da sua carga horária, a gente já pode fazer essa solicitação, nós temos que preencher esse formulário, né? É o formulário 1, que nós temos que preencher esses dados, o perfil do curso, extraído do PPC, né, que nós temos que anexar o PPC e extrair alguns dados, fazer tipo um resumo desse PPC, que seria o perfil do curso, atividades do curso, o perfil do egresso, a forma de acesso ao curso, fazer uma representação gráfica de um perfil de formação, sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, sistema de avaliação do projeto do curso, o trabalho de conclusão do curso, estágio curricular e anexar os atos autorizativos de criação do curso, né? Temos também que fazer um detalhamento do curso. Né? Os dados gerais do curso e a sua matriz curricular, tá? Que tem informações sobre os docentes, os componentes curriculares, cada disciplina, o período que ela é oferecida, né, a sua ementa e a bibliografia básica e a complementar. Né, os dados, o endereço de oferta, os dados do coordenador. Esse é o primeiro formulário. A gente encaminha, né, protocoliza o processo, ele é avaliado pelas séries. Se tiver alguma diligência, alguma demanda, alguma coisa que eles não concordarem, aí eles abrem uma diligência e nós temos que responder essa diligência. Se não, eles abrem o formulário 2, eita. Que, aí, ó, tá vendo? Foi o despacho foi satisfatório, né? E nós temos um formulário para ser preenchido. Esse formulário, após o momento que nós preenchemos e encaminhamos, ele não fica mais salvo aqui. Ele vai ser encaminhado para a comissão e vai servir de subsídio para as visitas, tá? Então, ele não se mantém, eu não consigo abrir para vocês. Mas esse formulário, ele obedece todas aquelas dimensões que o Adilson mostrou anteriormente, mas de uma forma bem detalhada, tá? Temos que falar sobre aquelas dimensões todas de uma forma mais detalhada. Então, esse é o formulário de coisa. Nós encaminhamos esse formulário, né? Protocolizamos esse formulário, e ele vai ser analisado, e eles vão nomear uma comissão. Aí, esse prazo para a nomeação dessa comissão, para essa visita, vai depender, né, se tem avaliação, do número de visitas a serem tiver durante o ano, então vai depender disso tudo. No caso da engenharia urbana, nós ainda não tivemos ainda uma comunicação a uma instituição da comissão, nós ainda não sabemos quando vai ser essa visita. E daqui para frente, nós teremos ainda, mais próximos agora, a abertura do processo de reconhecimento dos cursos novos de letras, e e depois, após 2 anos, né, do 4º semestre do início do curso de administração, eles também teremos que abrir o processo de reconhecimento do curso. O processo de renovação de reconhecimento, ele está diretamente ligado ao ciclo do ENAD. Então, quem faz o curso que passa pelo processo de reconhecimento, ele faz o ENAD num ano,
assim que no final desse ano é publicado, abre-se o processo, os cursos que tem o CPC acima de 3, ou acima ou igual a 3, né, a 3, abre-se o processo de ofício, o próprio INEP abre o processo, e só que a portaria é inserida automaticamente. Ele tem a sua portaria de renovação já publicada, e essa portaria vale até a publicação da próxima da portaria do próximo ciclo. O curso que tem CPC inferior né, igual a 2 ou a 1, ele abre-se um processo de renovação de reconhecimento, só que ele tem a possibilidade de receber uma visita. Também abre-se um processo de renovação com preenchimento de relatório e de formulários, e o processo de formação de uma comissão para visita, o curso de medicina, que, inclusive, nós recebemos a informação ontem, à tardinha, de que foi aberto o processo do curso de medicina no dia 24, às 10 horas da manhã. Nós temos que 60 dias, né, a partir do momento da abertura, para preencher todas aquelas informações, protocolizar e encaminhar para avaliação das séries. Se a séries vai aceitar, né, e mandar o processo para o INEP formar a comissão para o outro processo, para a abertura do outro formulário e o encaminhamento normal de formação de comissão, visita e publicação do relatório. A portaria, nesses casos também, a portaria de renovação vale até a publicação da portaria, independente do tempo, mesmo que, por exemplo, no caso da medicina, se a visita não ocorrer até ano que vem, no final do ano que vem, porque no final do ano que vem a medicina vai fazer o ENAD, né? Então, a portaria dela vale até a conclusão do relatório da comissão, porque a portaria de renovação da medicina, ela não ocorre como os outros cursos. Se ela tiver um conceito, independente do conceito, mesmo que ela tenha o conceito satisfatório, ela recebe a comissão, ela passa por uma visita, ela não tem a portaria publicado automaticamente. Se o curso não é renovado, né, o reconhecimento não é renovado automático, ele passa pela comissão de avaliação. E também, no caso de renovação de reconhecimento, abre-se processo, caso, por exemplo, o curso passou pelo processo, né, do ENAD, teve seu CPC acima de 3, mas a instituição abriu um processo, tipo, por exemplo, mudança de endereço, aumento de vagas. Então, se ele tiver com esse processo aberto, no momento da divulgação da renovação de reconhecimento, ele não tem a sua portaria publicada. Abre-se um processo para que se faça uma visita, né, para se analisar se houve alguma alteração nas condições de oferecimento daquele curso decorrente dessa alteração que nós fizemos, mudança de endereço, aumento de vagas ou qualquer outra mudança na estrutura de oferecimento do curso. Quanto à visão quanto à demanda, né, quanto à visão, né, do INEP em relação a essas avaliações, o que nós vamos pedir agora é para o professor Rafael falar, ele vai falar quais são os questionamentos, quais são os questionamentos que as comissões têm em relação aos cursos dirigidos aos coordenadores e ao NDE. Cristina. Oi. Antes do professor Rafael, o Gilson levantou a mão aí.
Ah, tá. Desculpa, Gil. Obrigado, Cristina. Obrigado, Adilson. Pode perguntar? Pode. Então, especificamente no caso da museologia, como não faz o provão, o ENAD, né, vem sempre as visitas com alguma periodicidade. Ah, sim. Na verdade, só houve visita lá no reconhecimento por volta de 2012, né, antes até da primeira turma se formar, o que foi muito satisfatório para a gente. Estava prevista uma visita por volta de 2018, mas aí entrou pandemia, todos esses processos, e, enfim, em algum momento essa visita vai acontecer. A minha dúvida é o seguinte: todos os cursos da UFOP, do Brasil todo, estão Uhum. mudando os projetos pedagógicos, né, para incluir a extensão, a partir de 2023. Então, como é que vai ser essa análise? Vai ser já que estava prevista a visita em 2018, vai ser com a matriz curricular, com os documentos, etc., antes da mudança, ou vai entrar, alimentar o sistema com as mudanças que ocorrerão e vai ser avaliado com a nova matriz curricular, o novo projeto pedagógico? Não sei se vocês Não, já o que pensaram sobre acontece... isso. Ô, Gilson, nós não preenchemos um novo formulário, mas acontece que, por exemplo, se o PPC ele for aprovado 10 dias antes da comissão vir, nós anexamos esse PPC, a comissão analisa tudo a partir do PPC novo, tá? A gente tem que encaminhar esse PPC assim que a comissão ela entra em contato, nós encaminhamos o PPC novo para que eles façam a análise a partir desse PPC. Tá? Nós não fazemos nenhuma alteração nos formulários, porque não dá mais tempo, né? Mas dá para anexar um novo PPC antes encaminhar esse PPC para que a comissão possa fazer a análise do curso a partir desse novo PPC. Cristina, interrompe a sua apresentação aí antes de passar. Agora chamamos o professor Rafael. Mais uma vez, agradecendo ao professor Rafael por ter comparecido. Viu, professor? Muitíssimo obrigado. Recebeu o convite em cima da hora, assim, e prontamente nos atendeu. Muitíssimo obrigado mesmo. Bom, estão me escutando? Sim. Ah, perfeito. Então, primeiramente aí, bom dia a todos, a todas, né? Adilson, eu que agradeço aí, é sempre, né, satisfatório aí passar o conteúdo, o trabalho que a gente faz aí, né, que a gente desempenha aí, né, representando o INEP, né? Agradeço o convite, né, feito por você, pela Cristina, né, pela Ana Cristina. E, assim, eu vou tentar, né, dar uma pincelada aqui, né, eu fiz uma apresentação bem breve, vou compartilhar até aqui com vocês, mas vou tentar dar uma pincelada, né, apresentando para os senhores aí uma visão que os avaliadores do INEP, né, quando são designados aí para fazer avaliação de algum curso, qual que é o papel deles, qual que é a visão, e assim, eu tentei focar, né, mais no que diz respeito ao NDE e aos colegiados de curso, né, que é o foco aqui desse bate-papo, né. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo aí já, né? Bom, Bom, assim, só rapidamente, né, então, assim, os avaliadores, né, eles compõem aí o Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, né, comentado aí pelo professor Adilson, né, que é o BASES, né, e é sobre, né, essa gestão desse banco de avaliadores aí, ela compete ao INEP, né, conforme aí decreto de 2017, né? Então, o banco ele é composto aí por docentes, né, professores aí de instituições, né, públicas e privadas, né, no ensino superior aqui do Brasil, né? E assim que para que a gente possa fazer, né, parte aí desse banco de avaliadores, a gente passa aí por um processo de capacitação, né, um curso que é realizado, né, com algumas avaliações, e após o fim, né, desse curso, a gente está apto aí para ser designado, né, para compor alguma comissão para fazer avaliações aí de curso de graduação, né. Cabe ressaltar nesse momento que a avaliação, né, dos cursos, ela é
ela se dá conforme a área que aquele professor tem a sua formação, né? Então, por exemplo, eu sou da área de computação, né? Então eu avalio cursos dessa área, né? Computação, sistemas de informação, né? Cursos tecnólogos, né? De análise e desenvolvimento de sistemas, né? Mas eu não, né, sou designado para compor a avaliação, sei lá, de odontologia, né? De museologia, né? Então, porque eu também não conseguiria, né, ter de repente a visão, né, de como que o curso aí deveria realmente acontecer. Bom, e aí, né, a Cristina, né, ela já fez uma apresentação aí da visão que o procurador institucional tem, né, quando ele submete aí o processo para que possa passar aí pela avaliação, e aqui eu vou, né, mostrar um pouquinho da visão da comissão, né, dos avaliadores, né, para que quando eles são designados para fazer alguma avaliação, qual que é a visão que eles têm. Então, essa aqui é a telinha de login, né, de acesso de autenticação aí do sistema IMEC, né, e aí, basicamente, né, o sistema ele apresenta aí para a gente uma série de menus para a gente disponibilizar a agenda, né, para ter alguma alocação de comissão, né. Além da agenda, a gente tem todo um cadastro da nossa formação e tal, e assim que a gente recebe, né, uma determinada designação, né, ou um convite, né, a gente tem a possibilidade de aceitar ou refutar aquele convite, né. E aí, caso a gente aceita, né, aí chega para a gente um ofício designando a comissão, né, e aí, normalmente, essas comissões, elas são compostas, normalmente, por 2 avaliadores, né, um que a gente chama de ponto focal e outro, né, que está compondo a comissão. Esse ponto focal, ele fica, o responsável, ele é o avaliador responsável por entrar em contato com a instituição, né, com o procurador institucional, com os coordenadores de curso, né, bolar a agenda, né, da visita, né, como que se dará essa visita e tal. E com base, né, nessa agenda, nessa visita, né, e aí cabe ressaltar que é o seguinte, né, o professor Adilson até comentou aí sobre as visitas, né, em loco, né, durante a pandemia aí, né, houveram algumas alterações aí, porque a gente não conseguia, né, fazer a visita em loco, né, e daí, né, possibilitou-se agora a visita, o que o pessoal chama de visita em loco virtual, né, então as avaliações, né, elas estão sendo realizadas de forma virtual, né, então um dos pontos que era bastante discutido, né, pelos avaliadores e tal, era como que se daria o conhecimento da infraestrutura, né, como que a gente iria conhecer a infraestrutura da universidade, da faculdade, né, de forma virtual, né, e assim, isso aí está sendo contornado de forma bem tranquila, né, com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, né, então normalmente a gente usa o Teams para fazer essas visitas, né, virtuais, e daí no momento da apresentação da infraestrutura, né, das salas de aulas, laboratórios, né, bibliotecas, o pessoal passa filmando, né, a infraestrutura e vai conversando aí com os avaliadores, né, então a gente contorna esse problema aí da pandemia em função dessas tecnologias existentes hoje em dia. Bom, mas voltando a falar aí um pouquinho, né, do sistema IMEC, né, a tela, assim que a gente entra em uma determinada avaliação, né, ela é composta basicamente por informações do despacho saneador, né, se ele é satisfatório ou não, né, informações do endereço da instituição, né, da universidade, informações, né, de endereço e cadastro do curso, informações do curso, se é bacharelado, se é tecnólogo, informações da avaliação em geral, e a gente tem uma série de botões aqui que permitem que a gente possa navegar através daquelas informações que o procurador institucional forneceu, que são aqueles formulários aí que a Cristina apresentou para a gente, né? Então, aqui a gente consegue perceber a matriz curricular do curso, né? Quais são as disciplinas, quais são os docentes, né? E o principal, né, na visão aqui do avaliador são esses 2 primeiros botões aqui, o novo PDI e o novo PPC, né? Então, são os documentos que
mais importantes para a gente como avaliador, né? Então, PDI da instituição, a gente normalmente recebe, baixa, tem um PDF ali, a gente lê esse arquivo, né? E o PPC do curso. E aí a gente passa olhando o PPC do curso, tendo uma visão geral, né? Após essa leitura, a gente entra nessa parte aqui, que é a análise preliminar, né? Então, antes do início daquela avaliação, né, da visita em loco, nós passamos por essa análise preliminar e preenchemos uma série de informações, né? Entre elas, eu só coloquei aqui um print de algumas delas, né, do começo. Então, lá, é o nome da mantenedora, o nome da faculdade, da universidade, missão, uma série de informações que a gente tem que preencher, né, em função da leitura do PDI e do PPC que fizemos, né? Bom, e aí, após o preenchimento de todas essas informações no formulário, nós entramos dentro daquelas 3 dimensões que o professor Adilson aí apresentou para a gente, que basicamente é organização didático-pedagógica, corpo docente tutorial da instituição e infraestrutura da instituição. E aí, essas 3 dimensões compõem aquelas 30, 40, 30, né? Salvo engano aí, né? Para gerar a nota aí do conceito do curso. Bom, e aí, né? Então a gente tem que passar por todas essas informações aí, preencher. Então, esse símbolozinho aqui, né? Esse lapisinho aqui em amarelo significa que esse item ele já foi preenchido, né? Pela comissão. Então, no momento que eu dei o print aqui dessa avaliação que estava sendo realizada, né? Já havia sido preenchido. Eu destaquei aqui só para exemplificar, né? Alguns itens são muito fáceis de ser preenchidos, né? Nome da mantenedora, né? É muito tranquilo, né? Qual que é o turno de oferta do curso? É muito tranquilo da gente perceber. Agora tem outros que são chatinhos de preencher, né? Eu peguei aqui um exemplo, né? IQCD, né? Então, tem uma norma técnica que define aí como que é calculado esse QCD, né? E aí essa norma técnica é, na verdade, uma equação matemática em função da titulação do corpo docente. Então, a gente tem que entrar em docente por docente daquele curso, né? Verificar qual que é a titulação dele e aí apresentar nessa fórmula aqui e aí vai sair o resultado em função dessa norma técnica. Aqui é só um dos exemplos e existem outros diversos indicadores ou componentes aí do relatório que devem ser preenchidos, que são trabalhosos aí de serem preenchidos, tá? Bom, entrando um pouquinho mais em detalhe, né, em cada uma daquelas dimensões, né, então aqui tem um recorte, né, dessas dimensões, né, naquelas 2 últimas colunas ali, existem 2 informações importantes para a gente, né? A primeira delas, né, nessa primeira coluna, é a nota que a comissão deu em função daquele determinado indicador, né? Quando ele não faz sentido para o curso, a gente aponta lá que não se aplica, né, naquela condição. Então, por exemplo, no caso aí desse curso aqui, salvo engano, era um curso de sistemas de informação, né, ou engenharia da computação, não sei. Não faz sentido a gente fazer, né, responder sobre o sistema local regional de saúde, né? Então a gente aplica lá que não se aplica aquele curso, né? E aí no caso, né, dos indicadores, onde a gente realmente tem que responder, a gente vai entrar e clicar nesse botãozinho à direita, né? E ali vai aparecer para a gente uma série de itens que a gente tem que preencher, né? E aí, com base nisso, né, eu destaquei aqui, né, para falar para vocês um pouquinho aí sobre indicadores que impactam, né, que o desempenho ou o papel do NDE e do colegiado do curso impactam no conceito final, né? Então, um deles, né, esse indicador 2.1, que é o núcleo docente estruturante, a gente tem que conhecer um pouquinho, né, do trabalho do núcleo docente estruturante. E aí, em função disso, a gente entra numa telinha para preencher sobre aquele indicador, né? Normalmente existem uma série de entrevistas, né, com tanto colegiado quanto NDEs, com coordenação de curso, né? Então a gente passa por entrevistas aí durante 2, 3 dias aí para entender um pouquinho do curso que está sendo avaliado. E após essas entrevistas, né, essas reuniões, a gente preenche esses indicadores
e esse preenchimento desses indicadores vai compor o relatório final, que é o resultado da avaliação desenvolvida, né? Então, como exemplo aqui, né, esse indicador do núcleo docente estruturante, normalmente os avaliadores eles já focam no 3. Então, a gente vai no valor 3 e fala assim, ó, bom, vamos ver se aquele NDE daquele curso atende essa condição do valor 3, né? Então, o NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso. Aí fala assim, ó, bom, vamos olhar lá nas portarias, né, de indicação lá dos professores, né, se de fato existem 5 docentes. Caso não atenda esse critério, eu já vou e subir aqui para o valor 2 ou valor 1, né? Então, se não tem lá ou não existe um NDE composto ali, a gente já vai nota 1 e já vai para a próxima. E aí é claro que, né, a gente preenche nessa justificativa do indicador falando por que é aquela nota, né? Mas aí, continuando, vamos supor lá, atende, né? Então, 5 docentes do curso fazem parte lá do colegiado, né? Aí passa para o próximo. Seus membros atuam em regime de tempo integral ou parcial, né? No mínimo 20% tempo integral. No caso da UFOP, né, é muito tranquilo, porque a grande maioria dos professores, né, atua em regime integral, né? Tempo integral aí dedicados na universidade. Então, isso aí para a gente é muito tranquilo. Mas em casos de faculdades particulares, né, normalmente os professores são horistas e aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande em função disso, né? A gente passa para o próximo item. Pelo menos 60% dos seus membros possuem titulação em stricto sensu. Bom, será que a turma tem mestrado, tem doutorado e tal? Aí a gente avalia, né, o currículo de cada um dos professores que compõem aquele NDE, né? Atua no acompanhamento, na consolidação e atualização do PPC. Aí eu falo assim, bom, atua, como que a gente confere se realmente atua ou não, né? Aí a gente vai olhar o quê? As atas de reunião, né, daquele órgão, né? Então a gente bate o olho, né, como que se dá essas reuniões, né? O que eles decidem? A gente pega e vem olhando as atas de reuniões, o que foi discutido e tal, porque aquilo ali se torna uma evidência das atividades do NDE. Né? Não adianta a gente chegar lá na reunião com o NDE, o professor falar, ah, não, a gente faz isso, faz aquilo e tal, mas e aí? Cadê a evidência? Né? Então, é super importante para a gente, né, como professores aqui na UFOP, né, e aí chama atenção, né, que a gente observe com muito carinho, né, o que está sendo descrito na ata, né? Então, assim, as atas estão claras, as atividades do NDE, do colegiado, né, elas estão, de fato, sendo registradas em ata de forma clara. Isso é muito importante para a comissão que, eventualmente, venha visitar os nossos cursos, tá? Bom, e aí, vamos supor que atende a tudo isso. Aí a gente vai, bom, então pode ser que ele seja... ele receba a nota 4 para esse indicador, né? E aí a gente continua ali lendo, né? Nota 4. E aí a gente vai ver se vai atender a nota 4, né? E para atender a nota 4, você tem que atender a todos os conceitos, né? As características da nota 3 e ainda na nota 4, que é realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação e aprendizagem na formação docente, analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCNs e as novas demandas do mundo de trabalho. Aí, bom, quais são as DCNs daquele curso? Aí tem uma normativa que define quais são as DCNs. Atende ou não, né? Vamos analisar. E aí, o papel da comissão, né, é checar, né, com evidências se está atendendo a esse aspecto. E aí, por fim, né, se atende a esse critério, vamos então analisar se atende ao critério para a nota 5, né? Mantém parte dos seus membros desde o último ato regulatório, né? Então, lá no processo de autorização do curso, né? Foi ali designado um professor que vai compor ali o NDE, ou o colegiado, certo? E aí, no momento do reconhecimento, esse professor ainda compõe, né, esse colegiado? Então, a gente, através das atas, das portarias de nomeação, a gente vai conseguir observar essa composição, certo? Bom,
Assim como tem, né, essa análise do NDE, né, tem também uma análise que é realizada em relação à atuação do colegiado, né, do curso, né, que a gente tem nos nossos cursos aqui na UFOP. Então, quando a gente pensa aí na atuação do colegiado, né, voltando lá, nota 3, né? O colegiado atua, está institucionalizado, né? Então, tem aí uma portaria nomeando aí os professores, né? Possui representatividade dos segmentos, né? Então, possui representatividade docente, técnico administrativo, discente, né? Reúne-se com periodicidade determinada, né? Então, assim, como que a gente checa isso? Através das atas, né? Então, todo semestre tem uma reunião, né? Existem as reuniões ordinárias, né? Então a gente vai checar, tem que ter ali atas, né? Comprovando essas reuniões, né? Bom, suas reuniões e decisões associadas devidamente registradas. Como que essas reuniões são registradas? Normalmente atas, né? Havendo um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões. E aí começa a pegar, né? E aí, né? Foi feita uma reunião, a ata foi elaborada, e o que foi feito em função das decisões que foram tomadas, né? Aí o coordenador do curso tem que responder. Ah, não, a gente define aqui, vem envia um e-mail por fulano, né, e tal. Mas e aí, cadê esse e-mail, né? Como que a gente garante que isso aí foi feito? E aí começa, né, ficar aquela situação onde a gente não consegue evidenciar que aquelas decisões realmente são encaminhadas direitinho, né? Bom, aí vamos supor que está tudo ali bonitinho, existe um fluxo bonitinho, né? A gente vai para o quarto, né? E aí, quando chega lá no quarto, aí dispõe de um sistema de suporte, acompanhamento e execução de seus processos e decisões, né? Então, existe algum sistema, né? Algum fluxo bem determinado, algum sistema de informação que permite ali fazer esse acompanhamento de forma clara e objetiva? Se sim, beleza, vai para 4. Caso contrário, vai ficar no 3, né? E se ainda atende a esse 4, por fim, a gente checa se realiza avaliação periódica sobre o seu desempenho para implementação, ajustes de práticas de gestão, né? Então, como que isso é dado, né? Como que isso é feito dentro da instituição, dentro do âmbito do curso, né? E a gente faz a gente checa aí evidências em relação a isso, né? Isso, né, que eu apresentei para os senhores são dois indicadores que são diretamente atrelados aí à NDE e a colegiado de curso, né? E existem alguns indicadores que são indicadores que eu coloco aqui como indicadores indiretos, né? Que é basicamente o seguinte, indicador 1.13, né? Que é a gestão do curso e dos processos de avaliação interna e externa, né? Essa gestão do curso é dada pelo colegiado. Então, de forma indireta, o colegiado está sendo envolvido, né? E aí, normalmente, esse quesito aqui é checado aí em reunião com o colegiado e tal, e a gente checa se isso aqui, né, está sendo aí atendido ou não, né? Um outro aspecto, né, atuação do coordenador de curso, né? Então, a gente avalia lá, né, a atuação do coordenador. Quem que é o coordenador? Normalmente o cara lá do colegiado, presidente do colegiado, né? Então, a gente vai lá, nota 3, a atuação está de acordo com a PPC e atende à demanda existente, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes e discentes, equipe tutorial, né, equipe multidisciplinar, representatividade dos órgãos colegiados superiores, etc. Então, a gente vai checando isso aí conforme, né, atas aí que são disponibilizadas para a gente, né? E, por fim, né, o último indicador que eu considero aí que tem uma relação forte, tanto com o colegiado quanto com o NDE, é com relação ao regime de trabalho do coordenador do curso, né? No caso da UFOP, a grande maioria aí, como eu havia dito, né, são professores aí com dedicação exclusiva, né, 40 horas semanais, então isso aí permite, né, que o professor aí tenha uma dedicação grande aí para os cursos que nós atuamos, né? Agora, em caso de faculdades particulares, isso é bem complexo, tá? Porque normalmente o professor em faculdade particular, ele atua ali como horista, né? E aí, às vezes, o coordenador do curso tem ali algumas horas a mais ali para se dedicar ao curso. Mas, normalmente, ele não se dedica apenas a um curso de graduação. E aí eles colocam o cara como
coordenador de curso, mas ele coordena curso de sistemas, curso de computação, curso de análise de desenvolvimento. Então, sei lá, ele tem ali sobre sua responsabilidade 5, 6 cursos, né? E apesar dele ter ali 20 horas, né, dedicadas ao curso, na verdade, essas 20 horas elas são divididas entre outros cursos, né? E normalmente esse cara, ele não tem uma dedicação em tempo integral para o ensino, né? Às vezes ele tem outra atividade remunerada, né? Trabalha em uma empresa, né, durante o dia e só vai à noite para coordenar aquele curso. Então, quando a gente avalia aí, né, normalmente faculdades privadas, né, a gente tem que ter uma atenção muito grande em relação a esse regime de trabalho do coordenador, se está tudo certinho, a carteira dele está assinada, tem um contrato de trabalho que permite a gente perceber que as horas que estão atribuídas a ele, é possível que ele faça aí essa gestão do curso de forma efetiva, né? Bom, e aí, né, deixo aqui o meu contato, né, meu e-mail é rfalexandre@ufop.edu.br, caso tenha alguma dúvida, queiram sanar, né, alguma dúvida aí, podem me enviar, né, e fico à disposição aí. Agradeço mais uma vez o convite do professor Adilson, né, e fico à disposição para algum esclarecimento que tenha ficado. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Rafael. professor. Caso alguém tenha algum questionamento. Não, Letícia, ninguém levantou a mão, ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Rafael, eu queria te agradecer pela sua fala muito esclarecedora. Nós, a equipe do NAP aqui, nós não trabalhamos de perto com essa parte da avaliação, mas ter conhecimento sobre esse olhar do avaliador, sobre alguns aspectos que perpassam ali colegiado e NDE, para nós é muito importante, porque possibilita a gente ter uma compreensão de como vocês direcionam o olhar e o que nós já podemos trabalhar com os cursos. Para nós foi muito importante a sua fala. Eu queria passar agora para Tânia, que quer fazer algumas observações também. Fique à vontade, Tânia. Obrigado. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Bom dia a todos, a todas. Eu agradeço a Dilson, a Cristina, o professor Rafael, né, por todas essas informações que eles apresentaram nessa manhã. E quero dizer a vocês que essa questão da avaliação dos cursos é sempre um grande desafio, né? Um grande desafio para toda a comunidade, para os professores, para os estudantes, para quem está fazendo a gestão e a gestão superior também. Então, desde o primeiro momento, né, que a gente tem a informação, recebe a informação que um curso vai ser avaliado, a primeira coisa que realmente a gente realiza é o contato com esse curso, o contato com a unidade, o contato com as pessoas que estão fazendo a gestão, né, do curso na unidade, porque a gente sabe da importância de tudo estar organizado para receber os avaliadores. Então, é um trabalho extremamente difícil, eu sei disso, né, porque já passei por vários, tanto na situação né, de ser representante como coordenadora ou como representante do NDE, e também na parte da gestão superior. E o que a gente consegue compreender é que o trabalho que se faz antes do processo, se ele é bem organizado, bem planejado, a avaliação se dá de uma forma muito boa e muito tranquila. Tivemos várias experiências relacionadas a isso, nesse decorrer que eu estou aqui na Pró-Reitoria de Graduação. Tivemos cursos onde realmente a coordenação se envolveu, e não só a coordenação, todos os professores do curso. E isso facilitou de forma muito significativa todo o processo. Porque quando o professor Rafael fala, né, que é olhado a questão dos professores, sim, eles vão olhar, né? Eles vão pegar os documentos.
Quando fala que é importante ter as atas, vão sim olhar as atas, né? Quando a gente costuma, né, dizer todos os documentos relacionados às mudanças que o curso foi fazendo, ou documentos institucionais, são extremamente relevantes, está tudo muito bem à mão dos avaliadores. Então, tivemos algumas experiências que os cursos ouviram de uma forma muito boa, né, a todas as informações, as dicas que a gente apresentou durante daquele processo, e realmente fizeram aquela... Eu até sempre falo, gente, faz uma sala com tudo muito bem organizado, as pastinhas organizadas, onde as pessoas conseguem enxergar de uma forma muito clara onde estão os documentos. Isso facilita muito para os avaliadores e facilita também na organização interna do processo da própria gestão do curso. Porque tem um roteiro, nós fizemos um roteiro, né, Cristina? Nós fizemos um roteiro onde consta todas essas informações que são relevantes serem apresentadas. E uma coisa que chama muito a nossa atenção, né, quando a gente faz esse processo, é que muitas vezes o aluno ele não é colocado dentro do processo dessa avaliação. E ele precisa também ser colocado dentro do processo. Por quê? Porque os avaliadores também vão conversar com os estudantes. Eles também vão ouvir esses estudantes. É claro que a gente sabe que esse fator, muitas vezes, ele não está indicado nessa planilha, nesses indicadores que o professor Rafael apresentou, porém, eles são importantes para o fechamento do relatório do avaliador. Então, tivemos situações muito boas de avaliação de curso e tivemos situações muito estressantes de situação de avaliação de curso, aonde coordenação não ficou sozinha, né? A coordenação ficou sozinha, não teve apoio dos docentes, pelo contrário, o avaliador percebeu uma questão de até brigas, né, internas dos professores com relação às áreas, ou seja, o nosso cotidiano. Também foi possível os avaliadores perceberem situações onde os professores não ofereciam projetos para os estudantes da forma como eles gostariam, né, de extensão, de pesquisa. Ouviram que os professores não estavam disponíveis para orientação, né, e fomos questionados. Ouviram, ou seja, uma série de questões internas que merecem ser discutidas internamente, que foi passado para os avaliadores. Isso também ficou uma situação muito complicada para a gestão, porque a gestão, o que acontece? A gente abre a situação de avaliação e a gente fecha a situação de avaliação. Então, a gente recebe os avaliadores, a reitoria, a pró-reitoria, depois eles, então, fazem uma reunião com os representantes da avaliação institucional, né? E depois que começa o processo de avaliação com os cursos. Então, aquilo que a gente apresenta de informações no início é sempre um panorama, né? Um panorama institucional que pode favorecer, com toda certeza, o que eles vão fazer durante o processo. E durante o processo, essas informações, né, que eles estão esperando na situação do preenchimento, e também no cuidado que a gente tem com as pessoas, não é realizado, isso acaba caindo nesse fechamento dessa avaliação. E consta no relatório dos avaliadores, a gente tem isso publicado, todas essas questões que eu estou falando para vocês. Então, tanto as questões positivas, de todo o processo, da facilidade de pegar os documentos, da recepção, né, da recepção que se faz com essas pessoas, né, porque as pessoas são de fora, não são, né, das cidades, elas vêm com muitas dificuldades até
né, no sentido, olha, eu tenho que fazer um trabalho muito rápido, o professor Rafael sabe disso, né? Então, é um trabalho muito grande, com pouco tempo, e a gente precisa, então, oferecer todas as condições para isso acontecer da melhor forma possível, né? Isso não estou dizendo que a gente precisa passar por cima de nada, é simplesmente oferecer o suporte para a pessoa trabalhar de forma adequada. Isso é muito importante, a gente já verificou isso, né? Já acompanhou esse processo. Então, uma avaliação não se faz com o coordenador e presidente do NDE. Não se faz dessa forma. Se faz realmente integrando todo mundo. Tivemos uma experiência muito positiva no curso de Física e tivemos uma experiência muito positiva no curso de Artes Cênicas. E nos dois cursos, todos esses procedimentos, eles foram muito bem desenhados, muito bem planejados, pelo grupo todo do curso. Então, o envolvimento estava presente em todos os dias da avaliação, todos os professores do curso. Então, todos os professores estavam disponíveis para a conversa, para mostrar um laboratório. Então, a divisão que ocorreu para mostrar os espaços físicos foi muito significativa, porque não era só o coordenador ou o presidente do NDE que fez isso. Isso também ficou claro que tem um envolvimento, né, do coletivo. E o contato com os estudantes também foi muito positivo. No caso da Artes Cênicas, nós tivemos ajuda dos estudantes da Engenharia Civil. E os estudantes da Engenharia Civil têm um projeto, né, que é Civil Nota 5, que eu acompanhei desde o primeiro momento que eu entrei na pró-reitoria. E esse projeto, ele é muito interessante, porque os estudantes mobilizam realmente o curso para dizer o quanto é importante ter um curso nota 5, né? E eles conseguiram. Então, assim, na medida que eles conseguiram alcançar esse objetivo, né, com esforço dos estudantes, esforço dos professores, esforço de toda a gestão, nós pedimos para eles também conversar com os estudantes, né, do curso que a gente ia receber o avaliador logo na sequência, que era Artes Cênicas. E eles fizeram isso, foi muito positivo, porque lá também aconteceu um envolvimento muito bom de todos os professores. Então, é desgastante, muitas vezes, ir atrás de documento, organizar pastinha. Eu sou até um pouco chata, né? Então, eu fiz isso em vários cursos que eu estava presente, a chatice no sentido assim, gente, vamos organizar tudo, vamos deixar tudo na mão, porque isso facilita muito o preenchimento dos formulários que os avaliadores têm. Então, na medida que você tem essa facilidade, você constrói uma relação no sentido de auxiliar o processo de trabalho, não é outra coisa, né? O processo de trabalho está sendo mais tranquilo desses avaliadores. Então, a gestão é muito importante, tanto a gestão central, como também dos cursos, e também o envolvimento de toda a comunidade quando um curso é avaliado. Não adianta dizer que só o coordenador, né, só o presidente do NDE, ou só o representante aluno, né, que faz parte das instâncias, participar. É importante o diretor e todos, né, todos que estão realmente envolvidos. E é isso, né, essa questão, né, que Letícia levanta é fundamental. Então, assim, o projeto pedagógico, ele deve, de fato, oferecer as informações do funcionamento do curso. Os documentos que temos devem oferecer a informação do que o curso realiza. Se essa articulação, se esse desenho foi feito de forma coletiva, de forma pensada, estruturada, vai acontecer da melhor forma. Se isso não acontece, a gente tem, sim, grandes problemas e podemos ter problemas futuros com relação à avaliação. Nunca tivemos, né, apesar dessas dificuldades, né, Cristina?
Eu fui chamada até por um avaliador de ingênua, quando tentei discutir o processo, né, o porquê que ele observou algumas questões. Na verdade, eu queria um pouco, não justificar, mas dizer o que acontece no interior da instituição, mas não adiantou, e foi colocado tudo que a pessoa realmente percebeu dentro do relatório que está público, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter clareza que a nota do curso é a nota dos professores, é a nota da instituição, é a nota dos alunos que estão presentes hoje e a nota também dos alunos, dos alunos que vão se formar e vão continuar com essa questão adiante. Sempre podemos melhorar, essa é uma questão, acho que, importante também, né? Podemos melhorar, podemos fazer de uma forma mais organizada, e a Pró-Reitoria de Graduação vem tendo um trabalho de reuniões, informações, o vai e volta, né, de dúvidas. Então, todo esse trabalho, a Cristina, o Adilson, eu, na medida que posso, também me envolvo, porque eu acho que é muito importante todo o processo de avaliação. Então, assim, e tudo que a gente puder fazer em todas as etapas do processo, a gente tem feito para que os nossos cursos tenham uma boa avaliação do desempenho, porque temos bons cursos, né? Então, é essa a questão. Então, se o aluno, muitas vezes, ele quer dizer do problema do laboratório, que ele tem problema no laboratório, todo mundo sabe que tem, mas não é com o avaliador que ele vai conseguir resolver isso. O avaliador precisa saber que tem um problema, está sendo discutido, em que momento que está isso, porque ele também vai fazer a visita no laboratório. Agora, as queixas, as brigas, os entraves, os problemas do cotidiano, até das relações das pessoas, é muito ruim ficar público, né? Até num cenário nacional, não só no cenário interno da instituição. Então, eu acho que né, é uma questão mesmo de informação para todos, porque a avaliação, eu acho que ela tem que ser muito natural, ela tem que ser um processo natural, que a gente faz sempre. Então, se a gente consegue perceber a importância dos documentos, a importância da relação com as pessoas, a importância da organização, a gente acompanha o processo de avaliação muito bem e faz o seu processo acontecer de forma muito boa. A gente não precisa fazer de conta nada, a gente só retrata aquilo que acontece no processo interno de uma forma boa, de uma forma adequada, dentro daqueles princípios que são olhados, né, verificados no contexto da avaliação externa. Então, é isso. Obrigada aí. Alguém tem alguma pergunta sobre os temas que nós apresentamos hoje? Cristina, quer trazer mais alguma contribuição ou podemos encerrar? Tá tranquilo, né? Eu queria saber só se tinha algum questionamento. E caso eles queiram fazer esse questionamento depois, estou à disposição. Só trazendo, reforçando então com vocês, pessoal, esse processo de avaliação, de fato, quando vai fazer a abertura do processo, o NAP não acompanha, mas nós trabalhamos anterior a isso, com toda a parte de atualização do projeto pedagógico, o documento de orientação para o que deve conter no projeto pedagógico, ele foi elaborado considerando o instrumento de avaliação e outros elementos também que a gente considera como importante para apresentar de uma forma adequada o curso da instituição. O Adilson trouxe no início da fala dele que esse instrumento está em processo de atualização, então, quando o novo instrumento for publicado, nós vamos também atualizar o nosso documento de orientação, caso ele traga elementos diferentes que nós não temos hoje no projeto.
Esse documento ele fica disponível no site da Prograde. Todas as dúvidas em relação a esse processo de avaliação e até do projeto também, toda a nossa equipe aqui da Prograde está à disposição. Em relação ao curso, nós temos esse momento, que é um encontro aqui síncrono, mas nós temos também a plataforma, o FOP aberta. Então, vocês podem também participar ali pelo fórum ou nos nossos e-mails, se ficou alguma dúvida. Queria agradecer vocês pela presença e nós nos encontramos na próxima semana, o último encontro do curso de formação para os colegiados e NDEs. Obrigada.